Ou no fim da carreira, quando tinha problemas no joelho. Ele falou pro Benjo que não jogou só no gol, né? Então, imagina como é que o Rafinha tá com 34 anos, ele não tem nem tempo para igualar, que ele voe e dê tudo certo, ele não vai igualar o Leandro. Então isso aí esquece, vamos diminuir esse sarrafo aí, que ele não tá com essa estatura. Aí o Jorginho também foi muito importante no Flamengo, é um jogador que teve uma carreira internacional brilhante, como tem também o Rafinha, mas foi campeão do mundo com a seleção. O Rafinha não vai ser mais. Então também eu acho, vamos descer um pouquinho mais o sarrafo. O lugar do Rafinha, até pelo, acho que, não sei quanto tempo exatamente que ele vai ficar no Flamengo, tem um contrato para cumprir, mas dando tudo certo, ele não vai chegar no nível desses dois grandes laterais direitos que o Flamengo teve. Só que a diferença, ele não precisa fazer tanta coisa assim para ser melhor que o Pará e o Rodinei. Pois é. Então, assim como eu coloquei ele abaixo de Leandro e Jorginho, com certeza, faça o que fizer, também imagino que com pouquinha coisa ele já vai estar ali num nível bem maior do que Pará e Rodinei. Chega para resolver esse problema do lateral direito. Ele chega para resolver o problema do time titular. Só que o Flamengo, com ambição em várias frentes, não vai poder usar o Rafinha todos os jogos. Então, na escala de laterais direitos, eu imagino que o Rodinei vai espirrar. O Rodinei não vai ficar. Parece que a conversa é o contrário. O Rodinei estava sendo colocado pelo Flamengo no mercado para vários clubes. Quase foi para o São Paulo, o Cuca gostava dele. E o Pará era o cara para ser o reserva do Rafinha. Por isso que eu acho que, dependendo da situação, o Flamengo poderia até buscar um outro lateral direito. Porque você já tem um cara que é veterano e que, pelo calendário apertado ou concorrido, não seria legal, talvez, você queimar, desgastar tanto o Rafinha em todos os jogos. O Palmeiras faz isso, chega no Campeonato Brasileiro, às vezes põe time em reserva por conta da Libertadores da Copa do Brasil. O Flamengo pode tentar fazer algo parecido. E se você colocar o Rafinha todo jogo, quarto e domingo, com a idade que ele tem, de repente você vai estourar esse jogador que não é mais um garoto. Ele, além de ter muita qualidade, além de ser muito bom jogador, a gente está falando de um dos grandes aí do futebol europeu. Titular no Bayern de Munique, principalmente na época das grandes conquistas. Enfim, mas quando eu faço esse alerta, não estou querendo aqui jogar um balde de água fria, não. Eu só acho que assim, tem que ser uma questão cultural mesmo. Tem que inverter a roda. Não adianta fazer toda essa festa antes da chegada sem grandes conquistas. Eu vejo assim, entendeu, Rodrigo? É uma maneira individual. Eu acho que o cara primeiro tem que chegar, mas aí é que tá, ô Jackson. O torcedor é passional, percebe né? isso, né? O torcedor é passional. E aí, quando as coisas, de repente, não acontecem... Eu vou dar um exemplo aqui. Vitinho. Exato. Vitinho foi apresentado num domingo de manhã no Maracanã lotado. Você lembra a festa pro Vitinho? 45 milhões, enfim. Até agora não aconteceu. E aí, o que acontece? Naturalmente, cria-se uma expectativa muito grande e a cobrança, às vezes, na maioria das vezes, ela passa a ser exagerada. O meia Everton Ribeiro, que teve uma lesão constatada no tendão do calcânio direito no último sábado, não foi a campo nesta segunda. Fez, mais uma vez, um trabalho específico. No próximo sábado, o Flamengo fará um jogo-treino contra o Madureira na Gávea e o camisa 7 é dúvida. Em entrevista à TV oficial do clube, o técnico Jorge Jesus elogiou não só a estrutura do Flamengo, como também o profissionalismo dos jogadores. Uma coisa que eles têm boas, gostam de trabalhar, gostam muito de trabalhar, gostam de aprender, isso para o treinador é muito bom. E como eu disse, estou satisfeito pela aplicação deles, pelo sentido profissional que todos temos que ter, porque nós temos que trabalhar com compromisso, não pode haver aqui ideias individuais. É uma estrutura que está bem composta, ou seja, a estrutura e a estrutura dos recursos humanos, as duas juntas fazem uma estrutura sólida do que é uma estrutura do futebol. O clube volta a atuar de forma oficial apenas no próximo dia 10, quando vai encarar o Atlético Paranaense em Curitiba pela Copa do Brasil. Por falar em jogos oficiais, é melhor o Flamengo se preparar bastante. Em julho, a equipe jogará 7 vezes, entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América.
Em busca de reforçar ainda mais o elenco, a diretoria busca nomes no mercado. Depois de anunciar o lateral direito Rafinha, os dirigentes desejam mais um zagueiro, um lateral esquerdo e um meio-campista. Gemerson, Thiago Maia e Felipe Luiz são os alvos rubro-negro. Rapaz, olha aí, a agenda do próximo jogo, mas essa imagem fechando aí com Felipe Luiz, fica imaginando se fechar, hein? Rafinha e Felipe Luiz, aí vai ficar uma baita defesa o Flamengo, hein? Tá aí, ó, a agenda, a sequência de jogos do Flamengo após a Copa América, né? Já volta no dia 10 contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, Copa do Brasil, oitavas de final. Aí sim, Brasileirão contra o Goiás, domingo 11 da manhã no dia 14. Depois o jogo da volta contra o próprio Atlético, né? Dia 17 no Maracanã. E aí sai para enfrentar o Corinthians na Arena Corinthians. Isso aí é brasileiro também. E aí na sequência já tem Emelec, né? Libertadores aí na sequência do Flamengo no mês de julho. Rodrigo, para voltar aí, já voltar esperto, né? Que jogo é esse lá em Curitiba, hein? É um desafio tanto para o Jorge Jesus, para ele conhecer o futebol brasileiro. Ele já vai pegar o gramado sintético, a Arena da Baixada, onde o Furacão tem um ritmo veloz, intenso, sufoca o adversário. Historicamente, o Flamengo tem muito problema, quase todo mundo sofre lá, né? Essa é a verdade, mas o Flamengo, sobretudo, tem uma dificuldade grande ali naquele estádio. Então, é uma pedreira. Acho difícil, por exemplo, o Jorge Jesus estrear com vitória. Flamengo ganhando a Copa do Brasil, fora de casa na Arena da Baixada, acho difícil. Então, pra mim, se eu tivesse dado um palpite, temos o rei dos palpites aí, eu acho que o Jorge Jesus não estreia com vitória. Pode se classificar. O Furacão fora de casa não tem bons resultados, mas o primeiro jogo já é bem complicado. O retrospecto do Flamengo é negativo lá, né? Lembrou o Rodrigo? O Flamengo ganhou um jogo lá, se eu não me engano. Recentemente agora. Não, foi na Copa Sul-Americana, o Furacão jogou time reservas, o Ronaldinho estava no Flamengo. Bom dia para você, para os amigos aí do estúdio, para quem está acompanhando o Bom Dia Fox. Terça-feira de novidade aqui no Flamengo, no CT Ninho do Urubu. A gente está vendo aí o trabalho do técnico Jorge Jesus e, como vocês disseram, a grande novidade do dia, a presença do Rafinha, né? O novo reforço anunciado pelo Flamengo, já participando aí normalmente da atividade com os companheiros. Ele que chegou ontem ao Rio de Janeiro, foi recebido com festa no aeroporto pelos torcedores. Na parte da tarde já veio aqui para o CT Ninho do Urubu, fez avaliações físicas, né, os famosos testes físicos, está tudo ok com o Rafinha, teve o primeiro contato ontem com os companheiros, com o novo treinador e hoje já trabalhando normalmente aqui no CT Ninho do Urubu, juntamente com os outros companheiros, fazendo esse trabalho aí de passe e finalização nesse momento aqui no campo principal de treinamentos do Ninho do Urubu. A gente vai acompanhar uma parte desse treinamento, depois a gente vai ter que se retirar para um outro local aqui do CT em que a gente não vai ter acesso ao treinamento e logo depois dessa atividade o Rafinha será apresentado oficialmente como novo reforço do Flamengo, contrato de 2 anos, depois de 14 anos atuando na Europa, 8 temporadas consecutivas no multicampeão Bayern de Munique. Chega aí cercado de expectativa para ser o dono da lateral direita rubro-negra, um pedido antigo dos torcedores do Flamengo, então tá aí Rafinha trabalhando já com os novos companheiros, pessoal. Legal, segue com a imagem aí do Rafinha, vamos ao vivo. Mano, você comentou agora há pouco, né? Tá mostrando aí que tá com vontade, né? Chegou e já foi pro campo. Chegou com fome, né, Calheiros? Porque geralmente quando o cara volta da Europa, ainda mais um cara que ficou tanto tempo morando lá, a tendência é o cara pedir uns 2, 3 dias aí pra se adaptar ao Brasil, aquele negócio do jet lag, né? O cara fala, não consigo treinar hoje, olha lá o Rafinha, correndo mais que todo mundo, inclusive. Isso mostra que o cara tá com fome de bola. Rafinha vai dar certo, hein? Já deu. Ele estava em Curitiba, né? Ele estava já no Brasil, né? Mas enfim, demonstra... Dá um miguezão, né? Opa, fala, preciso me adaptar ao Rio. Claro, demonstra que realmente é um cara extremamente profissional. E a carreira do Rafinha, ela conta isso, né? Um cara sempre muito comprometido. Ninguém... O tempo, se não tem comprometimento, né, mano? É verdade. Se não tem profissionalismo. Já tem até musiquinha, hein? Qual que é a musiquinha, mano? Opa, aquela ô lele, ô lá lá, o Rafinha vem aí e vai bancar o Pará. E vai o quê? Vai bancar o Pará. No caso, bancar quer dizer colocar o Pará no banco. Porque essa era a música que a torcida do Flamengo cantava nos anos 90, em 95, pro Romário, né? Sim. Romário vem aí, o bicho vai pegar, né? Agora estão reeditando com o Rafinha, tá aí, ó. Os compositores desse sucesso, olha, foram Rafinha, tá bem ao vivo. originais. Rafinha ao vivo aqui no CT Ninho do Urubu, olha aí, você está acompanhando. Primeiro treino do Rafinha
como jogador do Flamengo, a apresentação oficial, hein, Álvaro Loureiro? A apresentação oficial, a entrevista do Rafinha vai acontecer logo após essa atividade, né? Exatamente, Calheiros. A gente está acompanhando esse momento aqui do treinamento. Segundo o planejamento, né, inicial, daqui a pouquinho a gente vai ter que se retirar, os jornalistas vão ter que se retirar desse local aqui. A gente vai para outro local aqui do CT, para a sala de imprensa. Não teremos acesso à parte final do treinamento e depois dessa atividade, aí sim, a apresentação oficial com a primeira entrevista coletiva do Rafinha, já como jogador do Flamengo. Calheiros. Legal. Legal essa imagem aí, a imagem que a torcida do Flamengo tanto vinha esperando, né? O Rafinha finalmente integrado ao elenco do Flamengo, à disposição do técnico Jorge Jesus. Vou até me arriscar aqui, viu, mano? Opa, hoje dia 25. O Flamengo joga dia 10 contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil. O Rafinha será inscrito. Estando no bid, e isso deve acontecer